Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos estudar direitos sociais. Acabamos o artigo 5º, agora a gente vai partir aí para o artigo 6º, né? Vai do artigo 6º até o artigo 11, os direitos sociais. Muito importante os direitos sociais. Precisamos, no primeiro momento, saber que os direitos sociais, eles visam, né, a grande finalidade, são duas, basicamente, finalidades dos direitos sociais, que é a de garantir direitos mínimos à coletividade. E não só isso, permitir que haja uma melhoria das condições de existência para os indivíduos. Então, direitos sociais, iremos abordar aqui algumas características iniciais dos chamados direitos sociais, mas é importante a gente, antes de iniciar, né, as características gerais dos direitos sociais, compreender que os direitos sociais eles surgem naquele segundo momento do reconhecimento dos direitos fundamentais, do reconhecimento dos direitos fundamentais, né? Aquela segunda geração ou dimensão que nós vimos que iniciou-se no século XIX, mas é justamente a Primeira Guerra Mundial, o evento da Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, que dá aí o pontapé inicial para que os estados comecem a reconhecer os chamados direitos de segunda geração ou dimensão. Obviamente que o pós-Primeira Guerra foi muito traumático do ponto de vista econômico, né? E aí nós temos aí a Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, que instituiu a República na Alemanha, como as duas primeiras constituições a consagrarem os chamados direitos sociais, tá certo? Que são direitos positivos, direitos prestacionais, tá bom? Então, primeiro momento, saber que os direitos sociais compõem aí a chamada segunda geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Agora, pessoal, importante ficar ligado no seguinte aspecto. Quando nós falamos em segunda geração dos direitos fundamentais ou segunda dimensão, nós estamos falando de direitos positivos, ou seja, direitos prestacionais, tá certo? No entanto, na nossa Constituição, existem dois direitos sociais que não têm nada a ver com direito prestacional. Na verdade, é um direito de liberdade. Mas são direitos sociais. Quais são eles? É importante você compreender. Exceção. Quais são os direitos que são considerados como exceção aqui aos direitos positivos? Quais são? Primeiro, liberdade de associação sindical. E o segundo, greve. Portanto, tanto a liberdade de associação sindical quanto a greve são exceções aos direitos sociais como direitos positivos, tá certo? Eles são direitos sociais? Sim, são. Mas estão muito mais ligados ao fator liberdade do que propriamente ao fator igualdade no sentido material, que é o que fundamenta os direitos de segunda geração ou dimensão, que exigem uma prestação positiva do Estado. Tá certo, gente? A nossa primeira Constituição brasileira, a trazer os direitos sociais foi justamente a Constituição de 1934, a Constituição de Getúlio Vargas, que trouxe aí os primeiros direitos sociais, mas no mundo, claro, vocês sabem, no mundo nós tivemos como primeiro evento histórico, em 1917, a Constituição do México, tá certo? E em 1919, a Constituição de Weimar, né, que é a Constituição alemã, tá certo? Então essas foram as duas primeiras constituições, mas no Brasil a primeira foi a de 1934, tá bom? Então essa é uma visão geral dos direitos sociais. Claro, é preciso você saber quais são os direitos sociais que estão listados na nossa Constituição, tá bom?
Então, por isso, precisamos fazer uma leitura do artigo 6º. De olho na sua tela, vem comigo, vamos lá. Artigo 6º da Constituição Federal. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Veja que o artigo 6º, ele possui aí os direitos sociais que a nossa Constituição trouxe. Prestem bastante atenção. Vou até apagar aqui, tá certo, gente? Porque é muito comum em prova de concurso público exigir-se justamente quais são os direitos sociais trazidos pela nossa Constituição. E aí eu vou ensinar a vocês 3 frases para vocês decorarem todos os direitos sociais. Edu mora lá, Saulo trabalha ali e Assis prossegue preso no trânsito. Copiem essas 3 frases. Olha só, Edu mora lá. Saulo trabalha ali e Assis prossegue preso no trânsito. Vejam bem, vamos lá para vermos quais são os direitos sociais que estão no nosso artigo 6º. Com essas 3 frases fica simples, copie as 3 frases. Olha só, vejam que eu vou falar todos os direitos sociais. Educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação. Aí aqui, ó, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, previdência e, como último direito social trazido pela Constituição Federal, a emenda constitucional número 90, tá certo? Ela trouxe o transporte. Então tá aqui, ó, todos os direitos sociais listados do artigo 6º está aí no seu quadro para você decorar. É importante que você tenha em mente essas 3 frases. Geralmente, as bancas perguntam se educação e lazer são direitos sociais expressos no artigo 6º. Você tem que saber se sim ou se não. E aí, com essas 3 frases, você consegue compreender, né, e decorar todos os direitos sociais listados no artigo 6º. Tá bom, gente? Obviamente que a nossa Constituição, ela trouxe como predileção, por um exemplo, o trabalho, a regulamentação aí de alguns direitos sociais do trabalho, que estão no artigo 7º, né? Também fala sobre a greve. Então, há uma predileção muito grande na Constituição, uma preocupação enorme no que se refere aos direitos trabalhistas, tá bom? Justamente são esses direitos que nós vamos estudar a partir de agora. São os direitos contemplados no artigo 7º da Constituição Federal. Deixa eu só apagar aqui, tá certo? As frases para a gente estudar agora o artigo 7º da Constituição Federal. São os direitos do trabalhador. O artigo 7º, a gente precisa que você venha comigo aqui fazer a leitura dele na sua tela, tá certo? Tanto do caput quanto dos incisos. Vamos lá? Vem comigo, vamos lá. Vamos embora. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. 1. Presta atenção. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. O 2. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. E o 3. Fundo de garantia por tempo de serviço. Olha, nós temos aí já no artigo 7º 3 direitos contemplados.
No inciso 1, nós temos justamente a indenização que será prestada ao empregado que for demitido sem justa causa. É uma indenização compensatória. Além disso, o estabelecimento do chamado seguro-desemprego e o fundo de garantia por tempo de serviço. Vejam que esses são os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no artigo 7º. Não só esses, nós temos vários, são mais de 30 incisos, mais de 30 direitos contemplados aí nesse artigo 7º, tá certo, gente? Vamos pausadamente de um a um e a gente vai comentando todos esses incisos, vamos comentando todos esses direitos sociais contemplados aí no artigo 7º. Então, no momento inicial, vemos aí aquela proteção à despedida imotivada, sem motivo, né? A proteção do trabalhador para a despedida imotivada. Nós temos também, além disso, o estabelecimento do seguro-desemprego, tá certo? Que existe até quem vai fazer INSS, existe até uma discussão muito razoável em direito previdenciário no que se refere à natureza jurídica do seguro-desemprego, né? Que possui uma natureza muito mais assistencialista do que previdenciária em si, tá certo? Porque, de fato, a natureza ela é muito mais assistencialista. Agora, vejam, como terceiro e último desse momento, nós temos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um direito social também contemplado no artigo 7º. Os incisos 4, 5 e 6 vai trazer outros direitos do artigo 7º. Inciso 4 diz assim, ó, vamos lá comigo, de olho na sua tela. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Olha só, salário mínimo que contempla aí várias situações, né? Vamos para o próximo, piso. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Vejam que é importante a gente compreender isso aí, porque se estivermos diante de uma categoria que não tenha piso regulamentado, piso profissional, obviamente que essa categoria tem que receber o mínimo, que é o mínimo, salário mínimo. Se tiver um piso regulamentado, e aí, claro, essa categoria terá que receber pelo menos aquele piso, tá certo? O piso é como se fosse um salário mínimo daquela categoria. E aí, o inciso 6. Vamos lá, de olho na sua tela. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Volta para mim que eu preciso traçar aqui um paralelo quanto a esse inciso. Vejam, existe um direito social que nós chamamos de irredutibilidade. Salarial. Vejam, quando eu falo em irredutibilidade salarial, eu falo tanto a impossibilidade de redução nominal quanto a impossibilidade da redução real. Vejam, o que é um e outro? Quando eu falo em impossibilidade de redução nominal, eu estou dizendo que o valor expresso não pode ser reduzido. Digamos que em 2017 eu recebia R$2.000. Em 2017 eu recebia R$2.000. Em 2018 não houve aumento para mim, continuei a receber R$2.000. Agora em 2019 continuo recebendo R$2.000. Veja, houve redução? Nominalmente não, né? Nominalmente continuou o mesmo valor. No entanto, o que seria a redução real? Seria a perda do valor em razão da inflação, a perda inflacionária. Então vejam, os 2.000 de 2017 não são os mesmos 2.000 de hoje, tá certo? Não valem a mesma coisa. Portanto, quando a gente fala em irredutibilidade salarial, nós temos que agregar tanto a impossibilidade de redução nominal quanto a impossibilidade de redução real, ou seja, tem que haver reajustes periódicos para atender justamente a corrosão do dinheiro
em razão da inflação. Tá bom, gente? Então, cuidado. Agora, essa é a regra. A regra é a da irredutibilidade salarial. No entanto, existe uma exceção trazida pela própria Constituição, que são nos casos de negociações coletivas. Tá certo? As negociações coletivas. As negociações coletivas, elas ocorrem ou por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Então, ou nós temos acordo ou nós temos convenção coletiva. Quando eu falo em acordo coletivo, eu falo em um termo, um ajuste entre o sindicato e a empresa. Aqui o sindicato, claro, o sindicato profissional, né? Representativo da categoria profissional, dos trabalhadores. E a empresa. A convenção não, é entre sindicatos. O sindicato de um lado e o outro sindicato do outro. Ou seja, o sindicato patronal e, de outro lado, o sindicato profissional. Tá certo? Então, vejam, quando falar, por que eu estou explicando tudo isso? Para que você não caia numa questão que é muito frequente em prova de concurso público. O salário, ele é irredutível, como regra sim, mas não necessariamente, porque existem situações em que ele pode ser reduzido nas hipóteses de convenção ou acordo coletivo, nas hipóteses de acordo ou de convenção coletiva. Portanto, irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Tá bom, gente? Vamos lá para o inciso 7. Coloca aí na tela o inciso 7, o 8 e o 9 para a gente já comentar eles aí. Vamos lá, simbora na sua tela. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. Olha só, uma garantia de um mínimo, né? Para quem trabalha com produção, tá certo? 8. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Garante-se aí o 13º salário, cuja base vai ser a remuneração integral do trabalhador ou a aposentadoria que ele recebe. Inciso 9, vamos lá. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Aqui nós temos o chamado adicional noturno, cuja remuneração será superior, tá certo? A legislação trabalhista, e vocês não precisam saber disso. Só se o concurso exigir o conhecimento da legislação trabalhista, tá certo? Mas, como não exige, não precisa saber disso. Então, vejam, a legislação trabalhista indica o mínimo de 20% para o adicional noturno, o mínimo de 20%, tá certo? Então, quando nós falamos em horário noturno, é aquele horário compreendido entre as 10 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Esse expediente é o chamado expediente noturno, tá bom? Próximo inciso de olho na sua tela, vamos lá. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Olha só, que caso é esse, Johannes? Isso aqui é um direito do próprio trabalhador, tá certo? De que o salário tem que ser pago. E o empregador, ele não pode reter de forma dolosa, ou seja, intencional. Ele não pode reter de forma intencional o salário do seu empregado, tá bom? Próximo, vamos lá. De olho na sua tela. Vamos ver mais alguns incisos aí do artigo 7º. Inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definida em lei. Aqui nós temos a chamada PL, participação nos lucros, ou PR, participação nos resultados, tá certo? Que, claro, não pode estar vinculada à remuneração do trabalhador. Por quê? Porque senão não vai ser participação nos lucros, tá bom, gente? Então, vai ser um adicional, não vai ser uma participação no lucro. Vamos lá, próximo inciso, vamos lá. Salário família, inciso 12. Então, no inciso 12, salário família pago
em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Então, salário família também é um direito do trabalhador, tá certo? Para o trabalhador baixa renda. 13, importante o 13, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Olha aí, jornada de trabalho. A jornada normal de trabalho é a jornada de 8 horas diárias ou 44 semanais, tá certo? Então vejam, o trabalhador ele vai ter que ter a jornada diária de pelo menos 8 horas. Na semana, 44 horas semanais. Essa é a jornada normal de trabalho. Agora, obviamente que é possível, é facultado o que nós chamamos de compensação de horários e a redução da jornada, tá certo? Como assim, Ornes? Explica aí. Por um exemplo, se houver previsão em acordo ou convenção coletiva, que nós vimos aqui, se houver previsão em acordo ou convenção coletiva, é possível o chamado banco de horas. Então, o funcionário fez num dia fez 9 horas, no dia seguinte ele pode fazer 7, e aí compensou os horários, ficou tudo certo, não haverá pagamento de hora extraordinária ou hora extra. Tá certo, gente? Então é importante compreender esse tema aí da possibilidade do banco de horas que está aí prescrito na nossa Constituição Federal. Então, jornada normal de trabalho, 8 horas e 44 horas semanais. Tá bom? Vamos para o próximo, de olho na sua tela, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, para os turnos ininterruptos, a jornada será de 6 horas, tá certo? Os turnos que não têm interrupção, tá bom? 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Olha só, quando nós tratamos do artigo 7º, os direitos sociais que estão listados no artigo 7º, um deles é justamente o repouso semanal remunerado. Todo trabalhador tem que ter um repouso na semana e esse repouso é remunerado. Claro, porque você recebe o salário por 30 dias. Então você divide o salário por dia, claro que seu repouso será remunerado, tá certo? E esse repouso será preferencialmente aos domingos. A Constituição não fala que esse repouso é obrigatoriamente aos domingos. Fala o contrário, preferencialmente. Então pode ser ou não aos domingos, tá certo? Agora, a preferência é que seja aos domingos, mas pode ser que não seja. Então, cuidado com essas expressões, sobretudo em prova de concurso público, que vem justamente a expressão necessariamente aos domingos. Vai estar errado, vai estar errado. De olho na sua tela para a gente ver o próximo inciso. O inciso 16 e o inciso 17. Vamos lá. O 16 fala: remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. E o 17, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então vamos lá. O inciso 16 trata da hora extra. Claro, nós vimos o serviço ou a jornada diária de um trabalhador, que é de 8 horas diárias e 44 semanais. Se passar isso no mês quando fechar a contabilização e passou hora diária ou semanal, nós teremos aí a remuneração extraordinária desse trabalhador, tá certo? Será a chamada hora extra. E a Constituição coloca um mínimo da hora extra. Qual é o mínimo? 50% do normal. Mas, Johannes, pode ser mais? Pode, claro, pode ser mais. A hora extraordinária pode ser paga a mais. A Constituição garante o mínimo. O mínimo é 50%, mas se a empresa quiser pagar 80%, 90%, 100%, aí todo mundo vai querer fazer hora extra, né? Então, temos que saber o seguinte: a Constituição garante o mínimo 50% da hora normal, tá certo? Então você paga a hora extraordinária com um acréscimo de 50%, ok? E o inciso 17, que trata justamente das férias anuais. Claro, férias é um direito social do trabalhador, tá bom? E
além das férias, você vai receber 1/3 a mais, que é justamente para que você possa usufruir melhor do seu momento de lazer, tá certo? É isso para isso é que serve o terço de férias. Vamos para o próximo inciso. Vamos lá. Próximo inciso, inciso 18. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. E a licença paternidade está no 19, né? Nos termos fixados em lei. Portanto, vejam que aqui nós temos licença gestante e licença paternidade. A Constituição já garante o mínimo da licença gestante, né? São 120 dias, mas é possível que até se estenda essa licença gestante, viu? Se a empresa estiver vinculada a um programa do governo federal chamado Empresa Cidadã. Tá bom, gente? E da mesma forma, a licença paternidade, que hoje atualmente é de 5 dias pela legislação, mas pode ser estendida essa licença paternidade se a empresa estiver vinculada à empresa cidadã. O que importa é o que está na Constituição. A Constituição garante para a licença maternidade um mínimo de 120 dias, tá bom? Inciso 20, vamos lá. O inciso 20 fala sobre a proteção no mercado de trabalho da mulher, tá certo? E a lei tem que criar incentivos específicos para isso. O 21, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Então, o trabalhador que vai ser demitido, ele terá que exercer a faculdade do chamado aviso prévio. O aviso prévio é justamente essa comunicação que é feita ao trabalhador para que ele não seja surpreendido e seja retirado do seu ambiente de trabalho sem que no próximo mês ele tenha salário. Então, para que serve o aviso prévio? Serve justamente para que ele não seja surpreendido e deixe de receber depois de 30 dias o seu salário. O aviso prévio, ele vai trabalhar pelo menos 30 dias ou ele pode até sair de imediato, mas receberá uma indenização por isso, que é o chamado aviso prévio indenizado, tá certo? Ou o aviso prévio será trabalhado ou será indenizado. Se for trabalhado, ele vai trabalhar os 30 dias, vai receber seu salário com redução de horário para poder procurar outro emprego. Caso contrário, se a empresa não quiser que ele continue, ou que ela continue no mercado de trabalho, ali trabalhando naquela empresa, ele pode sair, o trabalhador vai sair, mas vai receber uma indenização dos 30 dias que ele deixou de trabalhar, tá certo? Justamente para que a pessoa, o aviso prévio sempre se viu e serve, na verdade, para que o trabalhador ele possa procurar, ter um prazo aí mínimo para procurar um outro trabalho para se encaixar, tá bom? Próximo inciso, vamos lá. De olho na sua tela, o inciso 22, olha aí. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Vamos lá para o próximo. Inciso 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Olha só, esse aqui é o que nós chamamos de adicional penosidade, adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade. Periculosidade. Qual é a diferença de um para outro? Olha, em atividades que sejam penosas, e o que é atividade penosa? Aquela atividade em que demande um esforço físico muito intenso. Então, atividades penosas que demandem esforços físicos, tem que se pagar um adicional, tá certo? Assim como as atividades insalubres. Quais são as atividades insalubres? São aquelas em que podem ocasionar, e ocasionam de fato, um grave e grande risco à saúde do trabalhador. Então, quando ocasionar risco à saúde, nós estamos diante de atividade insalubre. E para finalizar, qual é o tipo de atividade perigosa? Quais são as atividades perigosas? São aquelas atividades em que cause risco de morte para o trabalhador, tá certo? Não é risco de vida, viu? É risco de morte, tá certo? Então, as atividades em que ocasionem risco de morte para o trabalhador devem ter um adicional.
Então nós temos aqui o adicional penosidade, o adicional insalubridade e o adicional periculosidade. O inciso 24 trata sobre a aposentadoria, né, como um direito social, tá certo? A aposentadoria está aí como um direito social. O inciso 25, a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escolas. O inciso 24, reconhecimento das convenções e acordos coletivos do trabalho, tem que se reconhecer e prestigiar, né? O 26, né, na verdade, né? 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. O 27, proteção em face da automação, na forma da lei. O 28, o seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa, tá certo? Então, o SAT, o seguro de acidente de trabalho, ele fica a cargo do empregador, tá bom, gente? No próximo bloco, nós daremos continuidade aí nos incisos, voltaremos no inciso 29 do artigo 7º, tá certo? Aguardo vocês no próximo bloco.